Vamos com mais um episódio do programa da série Pense Digital. Hoje eu tenho a honra de receber Vanderlei Abreu Júnior, que é o CEO da Storm Group, também bacharel em Sistemas de Informação, engenheiro mecatrônico, e também mais conhecido como Storm, que em inglês a gente entende que é tempestade. Vanderlei, seja muito bem-vindo. Eu, como brasileira, tenho a honra de receber você no programa, pela sua representatividade no exterior. Para quem não sabe, Vanderlei é o famoso brasileiro que hackeou a NASA, teve a audácia e a expertise de um grupo. A Storm é uma empresa hoje em dia, uma empresa de softwares críticos, que tem várias vertentes diferentes. Hoje a gente trabalha tanto com o mercado de cripto, com o MatchBet, a gente tem uma plataforma de torneios e jogos, de games, até o Globoplay. A gente tem, passando pela NASA, pelo James Webb, por vários projetos diferentes, em áreas diferentes. Então, a gente tem uma empresa de desenvolvimento de software, em primeiro lugar, que tem várias vertentes diferentes de desenvolvimento, desde compressão de vídeo, streaming, até criptomoedas. Criptomoedas. Tá, a Storm Group, ela está aonde hoje? Hoje ela está em Nova York, na Madison Avenue, e aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tá. Você é o CEO, né? Só para... Sou o CEO da empresa. Você é CEO da empresa. Então, você está em Nova York, Rio de Janeiro, é isso? Isso, exatamente. Bom, Vanderlei, eu vou chamar a próxima, né, sobre o profissional hacker, né? Eu chamo de ethical hacker, isso? Isso, ethical hacker, né? White hats. Oi? De informática, idades eletrônicas, foi em 1100 de Cristo, isso. Não existia na internet ainda, a gente lidava com bebê. Que usava um toque chamado 2600, aliás, até uma publicação muito famosa, hacker chamada 2600, que era o tom 2600, que era o tom que quebrava e deixava você ligar de graça no CCITT5, que era um protocolo de comunicação antigo, e você tinha o hacker. Você tinha outros, você tinha courier, tinha um monte de courier que levava o negócio de um lado para o outro, tinha um monte de outros caras da SIM, que a gente chamava, né? SIM Underground, na internet. Então, o cracker nunca foi, essa é uma designação, acho que começou com a Cora Ronay, uma jornalista aqui do Rio, que chamou o hacker mal de cracker. Isso não existe, só existe no Brasil, essa denominação. Na verdade, lá fora vocês chamam de black hat. Black hat. Que é o cara que faz as coisas, sabe? Na surdina lá. E os grey hats, que são os malucos que estão de um lado, estão do outro, de vez em quando fazem uma besteira, mas normalmente trabalham ali às claras. E o white hat, que é o ethical hacker, né? Que é o cara que trabalha para uma empresa, pode até ter começado no lado errado, como este que vos fala, até porque a gente não sabia que era lado certo, lado errado. Exatamente, não tinha essa maldade, né, antigamente. Não tinha muito isso, a internet não era um negócio, né? Era uma rede Exatamente, você falou a palavra-chave, a internet era uma aventura, né? Então o cara se sentia desafiado em desbravar esse ambiente, né, no jogo. Agora é um negócio. 17 anos, né? 16, 17 anos. Com 16, 17 anos você é sempre revoltado com alguma coisa. Então, às vezes você vai para a galera do skate, aqui no Rio tinha a galera do jiu-jitsu, tinha a galera dos pichadores, surfistas e tal. E eu me encontrei nessa tribo de nerds sinistros. Hoje é geek que fala, né? Fiquei sabendo. É nerd. Os nerdolas que gostavam de computador.
Então eu sempre tive computador em casa, meu pai desde de novinho. É, Meu pai é engenheiro eletrônico do IME, engenheiro eletrônico de telecomunicações formado no IME, é general do Exército, então ele trouxe para casa muito novo. Eu já tinha computador, que era uma coisa antiga, uma coisa rara, você ter computador em casa, né? Nos idos dos anos 80, começo dos anos 80, é uma coisa raríssima você ter computador pessoal em casa. Então, eu já tinha. Então, eu aprendi. Na verdade, faço parte de uma geração de transição, né? Entre o analógico e o digital. E eu vivi muito a minha vida. Engraçado você falar isso, que vai lançar a Companhia das Letras, pelo selo Objetiva, está lançando a minha biografia. Olha que legal, olha. Não foi à toa, hein? Muito legal. E assim, eu acho que a maior motivação deles foi que eu sou a transição entre o garoto que ainda jogava futebol, tinha bicicleta, saía com os amigos, para a galera gamer e hacker e freaker, etc., né? Que é a cultura de hoje. Eu tô ali no meio, eu sempre estive ali no meio dos dois. Você tem 50% analógico e digital, então. Exato. Então, pô, eu jogava na rua, jogava bola, cheguei a jogar bola de gude, etc., mas tinha computador e também ficavam horas dentro do computador. Sou um meio termo, assim, e a minha vida é a evolução da informática no Brasil, você vai acompanhando, desde o CP400, é por isso que você está aqui. Até entrar nos PCs, reserva de mercado. A gente teve uma reserva de mercado, para quem não sabe, a gente não podia comprar computador no Brasil. Era assim, caro, né? Não era igual. O computador custava o quê? 20 mil, caro, mais ou menos? Além de ser caro, era uma coisa que você tinha, era restrita. Você tinha uma coisa chamada reserva de mercado. Você só podia comprar um computador que era produzido no Brasil. Sim. Era a Prológica, eram 3 ou 4 fábricas que eram autorizadas pelos militares a construir computadores no Brasil. Essa construção era monitorada, tá? Reserva de mercado, o nome desse troço. Porque eles tinham medo mesmo da proliferação dos computadores aqui. Você dá conhecimento, acesso e ferramenta para pessoas que nem sempre têm caráter. Né? Então, assim, era bem restrito mesmo. E os militares se seguravam isso. Tanto é que o primeiro curso de informática no Brasil, que é o curso da PUC, que é o curso de Sistemas de Informação da PUC, antigamente era Politécnico, era o P15. Sim. Esse P15 era o nome do projeto 15 do SNI, que trouxe os computadores para o Brasil para ensinar os militares a usar o computador, porque podia ser uma coisa que eles não sabiam muito bem o que era, podia invadir. Os caras foram à Lua com o tal do computador, o que eles podem fazer com a gente aqui, né? Então, para eles entenderem isso, eles trouxeram, junto com a IBM, os primeiros computadores para o Brasil. O primeiro foi no IME, o segundo foi na PUC, se não me engano, para entender como é que aquilo funcionava e restringir a população geral de usar. Então já começa a minha revolta, começa por aí, né? Comprar computador, comprar placa assim, né? pirata lá no Paraguai para montar um computador decente. Então, muito legal. Então, assim, e aí a minha carreira foi longa nessa área, né? Eu tenho uma curiosidade, Vanderlei. Quais foram as primeiras demandas que você recebeu como hacker? Tirando a Catedral, que foi, para mim, uma das maiores entregas, né, que teve no país, até pela questão de criança. Né? Criança não tem conversa. Não tem conversa. Né? Não tem, quem lesa uma criança não tem nem direito à vida, na minha opinião. Tá? Essa é a minha opinião. Hacker, né? Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que pena de morte é até melhor para a pessoa do que deixar ela trabalhando até morrer. Prefiro trabalhar funcionalmente, ele teria que trabalhar para pagar o dano. Acho um absurdo esse negócio de não ter trabalho forçado no Brasil, que a pessoa não devia ter escolha em pagar para o Estado a vida que ela tem.
Mas, enfim, isso aí é uma outra discussão para outro dia. Também não sou legislador nem nada, é uma opinião de cidadão. Mas, vamos lá. Assim, a maior demanda que eu tive, certamente, foram duas. A primeira foi consertar os computadores que eu acessei, né? Que eu fui pego por uma besteira. Assim, criança, né? Eu era criança, tinha 17 anos, não tinha a menor intenção de criar nenhum incidente diplomático, nem nada disso. Mas a gente está falando da NASA, é isso? Da NASA. Da NASA. Mas a NASA não foi nenhum problema, um grande problema. O pessoal gosta muito de falar NASA, porque todo mundo conhece a NASA. Mas eu fui pego porque eu invadi, na época, era um computador que tinha mais capacidade computacional na planeta Terra, chamava Blue Mountain. Qual o nome? Ele foi feito Blue Mountain. Blue Mountain, sim. Blue Mountain. Ele ficava no laboratório de Los Alamos. Ficava em Novo México. Então aí eu botei um programinha para rodar chamado 77 Home. 77 Home. Para procurar alienígena nesse negócio. E tinha um concurso que você, quanto mais processamento de informação você tinha, mais chance de ganhar uma viagem para o setting. Nossa! Será que você não caiu no Marapuca, não, Vanderlei? Eu não sei, não. Era uma besteira, eu juro por Deus. Aí eu hackeei a máquina e botei o negócio, e aí, viram que eu tinha mais pacotes processados do que a IBM inteira. Eu sozinho tinha mais pacotes processados que a IBM inteira. Que todo computador que eu hackeava, eu botava um negocinho no 77 Home. Lá eu botei meu nome, meu número, tudo. Entendeu? E meu pai, para piorar, meu pai é do Exército, né? Nossa Senhora. Então, quando eles viram que estavam hackeando o negócio, acharam que era cyber warfare. Nossa, o filho de um militar hackeando a NASA. Meu Deus do céu. Que deu aula nos Estados Unidos, inclusive. Entendeu? Foi nos Estados Unidos, deu aula e recebeu aula nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma coisa meio complicada na época. Então, a primeira grande demanda que eu tive foi refazer as besteiras que eu tinha feito. E conseguiu? Eu fui estudar lá também, ganhei um diploma do TCSEC, que antigamente foi um dos primeiros métodos de segurança, né? Sim. Como o EI do 27001 hoje, o TCSEC era uma metodologia de segurança de informação do governo americano. Então, eu aprendi a metodologia e tudo mais, né? Acho que foi... E a minha penitência foi essa. Não me tornar pessoa não grata nos Estados Unidos, porque me prender eles não podiam. Não existia nem o Millennium Act, não existia nada desse gênero lá. Obviamente, eu podia ser preso se pisassem solo americano e tal, mas nem valia a pena. Eu ia ser pior se um russo... Eles não sabiam o que eu tinha feito, não sabiam. Sim. Então, assim, era muito melhor me dizer, o que você fez? Aqui eles não podiam me obrigar a nada. O cidadão brasileiro não ia ser processado aqui, porque não tinha... Eu era menor de idade. Nem idade, né? Então, é muito, assim... E aí, viram que eu não tinha intenção, uma major da aeronáutica... não teve dolo, né? Foi uma brincadeira aí, foi um desafio e viram que você estava acima da média. A aeronáutica iluminada, na época, que a Kathleen Jackson, que Deus a tem, me chamou para dizer o que eu tinha feito lá, entendeu? E aí foram os Alamos e o Global Space Flight Center. Foi onde eu tive esse primeiro contato, efetivamente, como profissional na área de segurança da informação, né? Um estágio, digamos assim, um summer course. Sim. Aí, depois disso, já na PUC, né? Já estudando na PUC, logo depois, assim, muito pouco tempo depois, eu recebi essa demanda do Dr. Romero Lira, da Catedral. E daí em diante foram várias demandas, triangulação de celular, escuta telemática. Você fez telemática também, olha que interessante. Então você passou por todos os tipos de natureza de investigativa. O tipo de escuta telemática aqui no Brasil, como nós, também no NET, que era o Núcleo de Repressão a Crimes na Internet da Polícia Federal. Então a gente já teve objetivo em todas as áreas e tal, atualizando, explicando como você pode fazer determinados ataques como Man in the Middle,
As pessoas acham que o WhatsApp é seguro. Nunca. Nada é Entendeu? seguro, né? Enquanto tiver gente usando e administrando, não é seguro, porque o ser humano é falho e a gente tem a questão, né, Então tem que tomar cuidado, interesse. tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz na internet. Essa certeza da Exatamente. impunidade já levou muita gente para cadeia, né? Exatamente. Então, O Vanderlei, a nível, você falando, né, um profissional, como é que você recomenda hoje um profissional que quer ser um hacker? Sério, tá? A gente tem que falar isso no Brasil, porque com certeza vai ter um termo pejorativo, mas um profissional hacker, sério, né? Que formação, qual a sequência de formação que você recomenda hoje? Pelo menos em período, quantos anos ele tem que ter? Que tipo de demanda ele pode até pegar, até sem custo, mas para ele aprender? é muito difícil você falar hoje. Existem cursos de segurança, pós-graduações em segurança da informação, que são muito boas, né? Primeiro você tem que escolher a tua área, né? Qual a área em termos de segurança que você quer atingir. Se é redundância de informação, que é o caso de um PCI, né? Um plano de continuidade de PCN, um plano de continuidade de negócios. Se você quer ser um cara que restaura, que é parte de infraestrutura, né? Você quer ser uma pessoa que trabalha mais em baixo nível, parte de a ligação entre o hardware e o software, ou já na camada 7, que é a parte de aplicação. O que você quer fazer, né? Então, essa é a primeira coisa. Se tem uma coisa chamada segurança de infraestrutura e outra coisa chamada segurança de software. Então, as duas, você tem que se especializar primeiro em uma delas, saber qual das duas você tem mais afinidade. Sim. Se é segurança de dados ou segurança de sistema. Exatamente. Dados e sistemas, a gente está falando de usuário final, de administrador, de provedor, né? São coisas totalmente distintas, né? Então, você tem várias áreas diferentes na parte de segurança. Eu comecei com hardware. Comecei montando máquina, estudando sistema operacional, e daí em diante fui me especializando em segurança de software, né? Então, desde a camada 1, que é o Datalink, até a camada 7, que é a camada de aplicação. Se você, desde o Sniffer, né, que a gente usava muito antigamente, keystroke log, até a invasão, testes de invasão, né? Utilizando frameworks, né? Como Metasploit, etc. Então, assim, hoje eu estou meio defasado, tem OAS, tem umas ferramentas novas, estou meio defasado porque a minha área já não é mais tão essa. Eu hoje trabalho com sistemas críticos, né? Que é uma área completamente diferente, uma área que você testa, você faz injeção de falhas em software, e não necessariamente são segurança. Por exemplo, pode ser um bit flip relacionado a uma mancha solar, por exemplo. Tem várias coisas diferentes, carga de usuário, negação de serviço por carga de usuário, distribuição de máquinas, esse tipo de coisa que é o que eu lido hoje em dia, entendeu? Criptografia de dados, compressão de dados, compressão segura. Então já não é mais essa parte de invasão, etc., já não é mais a minha área. Eu tenho duas perguntas. Mas, assim, se eu fosse começar hoje, eu começaria por infraestrutura e sistemas operacionais para depois pegar a parte de segurança de aplicações. Tem lógica, né? Porque infraestrutura é a máquina que tem que ter, no mínimo, para existir computação, né? Depois a parte lógica é funcionamento, e depois você vai para a parte que sai do computador para um terceiro, né? Se você fizer uma análise, a maior parte dos problemas que ocorreram ao longo do tempo foi em torno de sistemas operacionais. Entendeu? Os sistemas mais complexos, os problemas mais complexos, em termos de segurança mais graves, são sempre ligados ao core da máquina. A relação entre o hardware e o software. Eu acho que eu falo que é o cérebro, né? É o cérebro, é a extensão do cérebro da máquina. Quando você apaga um arquivo, na verdade, você tem um arquivo que dá um comando do sistema operacional para apagar o arquivo. Tudo passa pelo sistema operacional. Você tem que entender bem essa relação entre o software e a máquina, e ali começa um problema. Exatamente. Entendeu? E a parte chata, né? Você vai discutindo, você tem matrizes
de segurança, como a atriz Bela Pádua. Tem várias coisas ali de segurança primária que você tem que entender, como o que é uma master file table, entendeu? Como é que, o que é o journaling, como é que por que você tem buffer overflow, como é que o seu profissional trata a memória para você ter um buffer overflow, o que as aplicações de alto nível fazem para tratar esses problemas de memória, garbage dump, etc., garbage collector. Então, você tem várias coisas que você tem que entender que partem do princípio do máquina software de primeira linha, né, que é o sistema operacional. Wanderley, hoje, você como profissional, né, depois no finalzinho aqui, eu vou finalizar, eu queria que você falasse da Storm Group, só faltou falar, que é uma coisa que a gente combinou aqui. Antivírus. Como escolher um bom antivírus? Olha, a pessoa não tem nem educação dos dados dela, muito menos entender da máquina, muito menos do antivírus que ela deve pagar para ter. Não baixar de graça, porque não existe nada de graça, tá? Só um aviso. Tem, mas não é uma grande coisa. A verdade é o seguinte, você tem que ter um antivírus. A primeira coisa que você tem que ter um personal firewall, na verdade, que ele envolve várias coisas além do antivírus, né? A questão de portas, a questão de acesso externo à sua máquina. Então, você tem várias outras coisas que hoje estão ligadas. Você tem o Kaspersky, que é muito bom. Os de sempre, Norton, McAfee, etc. Eles já vêm na máquina muitas vezes, basta apenas que você ative. Existem antivírus gratuitos, tá? Eles não têm a mesma... Eles são bons para o que eles se propõem a fazer. Mas eu acredito que você precisa de uma proteção a mais. E sempre a educação é sempre o primeiro antivírus. Todo mundo fala isso. A outro lado, que opera a máquina é o principal. Na nossa tem uma robustez de segurança de firewall. Se quem usa... Porque não adianta ficar acessando o site, um monte de site de sacanagem, dark web, deep web, etc., e querer que a tua máquina fique limpinha. Usar CD pirata, software pirata, pegar um monte de besteira na internet, tudo que é e-mail de mulher pelada, abrir, entendeu? Tudo quanto é link de coisa, você tem que ser malandro. Você não é malandro na vida real? Você deixa a tua carteira de bobeira no meio do banco da praça? Você acha que ela não vai ser roubada? Então, é a mesma coisa no mundo virtual. Você tem que ser esperto. Você não pode abrir qualquer link, você não pode comprar em qualquer lugar. Entendeu? Tem que se manter nas 4 linhas como você se mantém na vida real. Nenhuma dica do mundo virtual é diferente da vida real, entendeu? A chance de você ser roubado lá na Vila Mimosa, na zona da Vila Mimosa, é grande. Né? Então, assim, evita. Não testa, né? Não testa a vulnerabilidade, né? Se proteja e se proteja duplamente. Crie várias camadas. Uma delas é você mesmo se educar, né? Exatamente. Quer dizer, começa sempre pelo usuário, né? Sim. Então, assim, você tem que ter essa manha. O computador nada mais é que uma extensão da vida real. A vida virtual é uma extensão da vida real, com os mesmos problemas, as mesmas crises, e agora com rede social ainda pior, porque você tem a tua vida devassada de uma forma nunca antes vista. Foi bom você falar disso. Até o seu microfone, você acha que não, o seu microfone está sempre ligado. Sim, exatamente. Então, você tem um monte de aplicativo aí que fica pegando o que você fala e gravando, tá? Eu dei uma orientação, uma entrevista que eu dei, eu falei, você quer ficar seguro? Desligue o seu Wi-Fi. Porque só assim ninguém vai escutar. Só pegando o teu celular e não usando mais, porque nem desligando o Wi-Fi, porque ele buferiza aquele troço, quando você liga na rede, vai tudo para lá. Todas as posições eu consigo, nem com o Wi-Fi desligando, com o telefone em modo avião, ele grava todas as suas posições e as palavras-chave que ele entende que tem que gravar. Exatamente, então, tem que tomar cuidado. Eu falei, seguro mesmo só se você desmontar o seu celular, se você ficar longe dele. Exatamente. Mas assim, quem que vai fazer isso toda hora numa conversa privada? Ninguém. Não tem como.
Só se você for uma pessoa que tenha uma relevância de valor ou dinheiro muito grande para o outro ter esse trabalho. Mas a gente não está falando da maioria, mas... Né? Existem formas, existem celulares mais seguros, etc. Sim. Uma coisa que você tem que entender, por exemplo, quando você compra o seu celular na operadora, ela pode acessar o teu computador, o teu celular, direto. Sim. Entendeu? Ela tem um root de todo o celular que passa por ela. Então, se ela quiser simplesmente mudar um software dentro do seu computador, do seu celular, ela pode. Sim. Como é que você acha que a Polícia Federal não vai ver o WhatsApp, etc? Ela vai lá dentro do Eu ia falar e bota o pé. Pessoas espionando as outras no celular, usando softwares espiões, né? Pseudo-espiões. Eu queria saber a sua visão dessa situação que extrapola muito a realidade. Não falo da Polícia Federal, que tem acesso, se justificado e autorizado em juízo. E, perdão, queria a sua opinião sobre a tão falada Brainnet, que é uma coisa que está me tirando o sono. Inclusive, foi feito o implante, assim dito agora, não sei se já tem, cerebral, para essa internet de cérebros. Né? Se a gente chegar nesse ponto, a gente está lascado. Eu já tive me perguntaram, engraçado, me perguntaram isso outro dia. Você poder hackear seu cérebro, né? Mas foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi sobre a Brainnet. Meu irmão, você já é hackeado todo dia. Né? Agora, você imagina você poder manipular as suas ondas, as suas atividades elétricas. Você manipula todo dia, a mídia já faz isso há anos. Isso. Agora, fisicamente é muito grave, o Vanderlei. Acontece, você sabe que o marca-passo pode ser acessado via Wi-Fi. Ela pode matar uma pessoa à distância. Entendeu? A internet das coisas, ela já faria isso na saúde. Você mata uma pessoa num carro, dentro de uma casa, trancando com gás, você faz isso na área de saúde, à distância. Agora, quando aquela coisa entra dentro de você, se não é para a pesquisa do Dr. Nicoleles, né, que é para fazer o cérebro ter vamos dizer, uma mecânica melhor, para fazer um braço que não funciona, mexer. Desde que o ser humano pegou sei. E bateu na cabeça de outro, nada do que é inventado para o bem não pode ser usado para o mal. Não, é por isso que eu fiz um artigo disso. Então, eu queria, assim, a primeira coisa que eu pensei como forense é assim, eu quero entender, a hora que a gente for periciar um crime, seria quase que um estupro, né? Não é nem uma perícia, é um estupro no cérebro. É difícil. Olha, eu vou te dizer, a gente participou de uma parte do projeto Neuralink, que é o do... Até dá uns problemas lá, mas eu acho que eu posso falar um pouco que, assim, a gente já é violentado midiaticamente todo dia. Sim. Tem cada violência que o nego faz com o meu cérebro todo dia que eu preciso escutar. Tem gente que tenta fazer com o meu, aí você finge que está aceitando, porque tem coisa que se confrontar, principalmente um perfil doentio, o pior é que eu vai não sair posso pela falar, tangente. porque senão eu saio do politicamente correto, sou cancelado nas redes, é um problema sério. Mas é uma violência emocional ver determinadas coisas hoje em TV, rádio, etc. É um insulto à inteligência. Pois é. Então, assim, eu acho que já devia ter um crime de violência midiática há muito tempo, entendeu? Porque, cara, insulta o meu direito de ser humano em determinadas coisas. Eu não posso ser... Tem coisas que, cara, não dá para entender. Não dá, sinceramente, eu não sei porquê, mas me comparar com um determinado tipo de pessoa, porra, é tão triste. Entendeu? Rui Barbosa já dizia há mais de 100 anos atrás, de tanto ver triunfar as unidades, um homem, né, conhece essa coisa, né? Então, a gente quase desiste de pensar
Porque, pô, não adianta. As unidades estão vencendo mais uma vez. Fora, eu coloquei essa questão de propósito para provocar, porque quando eu vi a pesquisa do Dr. Nicoledes, não estou criticando, ele fez para a medicina, mas a gente tem esse CEO aí que já fez o teste com o macaco, coitado do macaco, né? A nível de, entre aspas, telepatia, fazer uma pessoa jogar com a outra. Isso só tem uma funcionalidade boa quando uma pessoa for cega, surda, muda ou imóvel. Se não for para isso... Tem vários usos comerciais. Não, é isso que eu estou falando. Se é comercial, não é pesquisa, porque ela tem que servir para a sociedade, a definição de uma pesquisa. Então, a gente não está falando de uma pesquisa. Não existe nada hoje, sinceramente, assim falando, que é muito difícil você ver uma pesquisa, principalmente em termos de informática, engenharia, etc., que não tem uma aplicação comercial visível. Sim. Inclusive, eu sou patrocinador do Media Labs, tem várias pesquisas em social physics, que chama, né? Essa parte de Cambridge Analytics e tal, que, cara, você direciona, você vê uma coisa, eu vou extrapolar isso, porque o Neuralink é lá no fim. Assim, a gente está 20, aqui 30 você anos, pode, tá? Aqui nesse canal você pode. Então, assim, a gente está há 20, 30 anos de alguma coisa efetivamente comercializável nessa parte de internet neural. Agora, de fato, nós estamos vivendo, na era da informação, uma coisa interessante. Se você fala muito Bolsonaro, 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 não importa se você seja Lula, você só vai ver notícia do Bolsonaro. Uhum. Concordando ou não, você está falando tanto no cara que você vai... E se você, ainda por cima, escreve a favor do Bolsonaro, você só vai ver coisa a favor do Bolsonaro. Você vai acreditar que o Bolsonaro é um deus, um mito mesmo. Tem alguma máquina também entendendo você lá. E ao contrário também. As máquinas hoje, eles são responsáveis por radicalizar. Eu acho muito engraçado falar de radicalização, um que matou o outro, não sei o quê. Isso é culpa da mídia, das redes sociais, do mundo que a gente vive hoje. Porque você não tem direito ao contraditório. Se você fala A, você é fascista. Se você fala B, comunista. Não, você é comunista. Então, assim, você não tem direito ao contraditório. Você não pode concordar com uma coisa e discordar com outra. E se você concordar com um e discordar com outro, você é questionado. Ou você tem que se alinhar ao algoritmo. Entendeu? Você tem que se alinhar ao algoritmo, porque senão você é cancelado pelo algoritmo. Entendeu? Quem controla a tua vida hoje é as redes sociais. Bom, a minha não, de algumas pessoas manipuláveis. Sua no sentido genérico. A minha, a sua, a do Birajara, um beijo para você, o Birajara Fávila, também. Grande beijo. Já dando uma bicuda, né? Então, se controlasse a rede do Birajara, então... Nossa Senhora! Bira bravo. Mas vamos lá. A gente tem... Isso tem que acabar. Você teve uma experiência que foi uma entidade de inteligência artificial ser educada pelas redes sociais. Ela se tornou, em um dia, racista, chauvinista, machista e extremamente radical religioso. Em um dia, as redes sociais transformaram uma entidade de racista, chauvinista e maníaco religioso. Então, assim, o que é o ser humano? É isso aí, entendeu? Se você não está lá nas nulidades, você está ferrado. E isso é exacerbado em um limite tal que tem que ter controle. Não tem marco civil, não tem nada... Tem uma lei, mas, na verdade, parece que existe lei para dizer que tem. Porque, por exemplo, como é que você diz para mim que pornografia infantil é crime? Não existe pornografia infantil. Porque a criança não consente, voltando ao que a gente está falando. Então, assim,
o abuso infantil já é crime, então não precisava de pedofilia na internet, não precisava disso, era só cumprir a lei. Uma violência invulnerável. Mas, assim, isso é um cúmulo do negócio. Até tem gente, inclusive, que defende isso. Eu acho assim, cara, que mundo é esse? Não, Mas, assim, eu vou voltar ao que você estava falando, da questão da manipulação. A Brainet, ela, para quem tem noção do que está acontecendo e da capacidade computacional, quando você fala em Brainet, a gente quase surta, e não tem como não surtar. Porque já está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo. Exatamente, eu tenho muito medo de hoje você ainda tem um poder decisório de acreditar naquilo ou não. Mas como você é massificado com um determinado lado de notícia, você acaba acreditando que aquilo é verdade, você não tem contraditório. Entendeu? Eu vejo muitas televisões, canal de notícia, e, cara, não, você tem que acreditar nisso, mas cadê o contraditório? Você chama a mesma pessoa para falar a mesma coisa. Toda vez que você precisa de uma opinião sobre um determinado assunto, você não chama uma pessoa X, uma pessoa Y. A pessoa Y já é descartada ou é esculhambada no ar. Por isso, entendeu? Que eu te falei assim, você falou, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, não. É o forense que vai falar para mim, o psicólogo já falou de pedofilia, é um assunto, eu falo disso porque é a maior incidência que a gente vê na perícia, para a gente. Eu chamei um psiquiatra, Júlio Fontana, chamei Marden Filho, que é psicólogo, chamei Heitor Jorge, que é delegado, chamei você, e vou chamar mais um para falar de pedofilia. Então, nós temos seis profissionais para falar de pedofilia, porque essas 6 pessoas estão nesse universo, elas precisam ser ouvidas. Quem vai ter mais peso, eu acho que deveria ser a vítima, na minha opinião, porque é ela que recebe o dano. Então, quem sabe do peso e de penalidade deveria ser a vítima. Às vezes nem tem noção, só vai ter noção. Isso eu falo para qualquer crime, tá? Eu falo para qualquer crime. Mas eu vou te falar, é complicado, esse negócio de Brainet, né? Essas coisas, elas estão muito longe ainda de se tornarem um fato concreto. Sim, tá? mas... O problema de mapeamento do cérebro é que o meu azul não é o seu azul. Quando eu penso em azul, por isso é engraçado, quando você sonha com uma cor azul que é diferente da minha. Com certeza. Entendeu? Eu lembro de que você sonha preto e branco. Não sonha preto e branco. Você sonha com azul que é diferente do meu azul. Porque você não está tendo quando você fecha o olho e pensa no azul, você não está tendo não está vendo o azul que vem. Pode ser azul marinho, pode ser bebê, pode ser esse azul que você está vendo aí. É o azul que se fixou no seu cérebro, que era o azul. De acordo com a sua vivência, né? As informações e o estímulo daquela informação é gravado de forma diferente para cada cérebro. E você precisa de uma máquina muito grande, computacional, para mapear um cérebro todo. Então, assim, e traduzir aquilo para azul é uma coisa complicada. Então, assim, você vai precisar de um apoio computacional muito grande que não existe hoje. Entendeu? Funções muito simples, funções motoras, que é do sistema nervoso parasimpático. Tem umas coisas muito de coisa. Quando você começa a raciocinar, entendeu? Criar raciocínio em cima de movimentos muito simples, né? Criar ideias, sonhos, coisas cada mais raciocínio complexas. É um algoritmo e pensamento é sintaxe, etc. Né? Não existe capacidade computacional hoje para você fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, vai existir. Hoje não existe. Tá? Principalmente redes rápidas. O IoT vai ajudar muito nessa parte, porque você vai processar em outro lugar aquele troço e trazer quase em tempo real. Então, mas estamos longe disso, tá? Longe. Agora, você é manipulado todo dia. Você está perdendo o senso crítico, que é o pior de tudo que pode acontecer no ser humano. Foi bom você falar isso, Vanderlei, porque a rede social ela tem uma questão hoje que eu, inclusive, não levei em consideração para criar essa série, que é uma coisinha chamada audiência. O que é audiência para quem já trabalhou com planejamento estratégico? Hoje na internet, é a visualização e os likes. Né? Eu não vou impulsionar nada porque eu quero que a pessoa entenda quem eu estou entrevistando e o que eu estou falando. Quem acessou, até porque não dá para eu conferir quem acessou e se foi verdade que a pessoa viu. Então, essa audiência eu acho duvidosa.
Então, você falou de manipulação, a audiência é uma forma de manipular. Porque você olha, tem 2 milhões de visualização, pode ser péssima. Eu vejo entrevistas excelentes da Marília Gabriela, enfim, com repórteres que já morreram, com pessoas em memória, que não têm audiência nenhuma. E eu vou acessar do mesmo jeito, porque o conteúdo é muito bom. Eu não estou preocupada em quem acessou, eu estou preocupada com aquilo que eu estou vendo. Outros conteúdos que ofendem a natureza humana, você tem uma audiência maravilhosa. Né? Enfim, é isso. O mundo sempre houve esse negócio no mundo. Eu tenho uma coisa engraçada que teve um sketch, né, do De Volta para o Futuro, que chegam, quando o Marty McFly chega junto com o doutor. Então, nós temos várias coisas que no passado vocês previram e tal, mas a maior delas é isso aqui. Aí bota nós temos todo o conhecimento humano na palma da nossa mão. Hoje você pode acessar. E o que vocês fazem? Então vocês devem ser gênios, vocês devem ter acessado, se toda criança tem acesso a qualquer livro de Tolstói, a Tom Sawyer, traduzido, lido, etc. O que vocês fazem hoje com isso? A gente vê gatinho fofinho. Um dos objetivos, entre aspas, da Brainnet é você vender o seu conhecimento e alguém fazer esse download em tempo real, tipo, eu quero todo o conhecimento, por exemplo, de hacker. Tipo Matrix. Muito, cara, pode esquecer que isso aí tá longe. Não, mas é a intenção. Se a gente fosse pensar o que a gente tem hoje há 40 anos atrás, o cara ia achar que você é maluco e você tem, mas... O Arthur Clarke previu, tem na série da Odisseia, você tem 3001, Odisseia Final. Que no ano 3001 todo mundo seria careca e usaria toucas neurais. É um negócio que você vai demorar um pouco, mas o ser humano é doente o suficiente para isso. Então, assim, de certa forma, você pode acabar com a espécie humana, né? Porque, você vai perder o direito de mentir. Sim. Às vezes, a gente precisa. De vez em quando é bom. Então, a Brainnet, eu fiz um artigo sobre a Brainnet, ela me remete as pessoas podem rir, mas o personagem que não conhece que é o Lex Luthor. Ele queria isso, criar um monte de androide, pessoas que ele poderia controlar a mente para fazer tudo o que ele queria. Eu acho que mais ou menos isso já acontece, né? Não, tem. E a gente tem um personagem que é puramente a definição da Brainnet, que é como é que chama? Agora eu esqueci o nome, que vinha lá de Krypton, ele se transformava... Brainiac. Na hora eu lembrei do Brainiac, porque o conceito de Brainnet é exatamente o que ele faz, ele pega lá o conhecimento total, só que... Ele tem uma touca neural, né? Ele é verde, tem uma touca neuralzinha dele. Não. Ele espicha o dedo lá, então ele suga o conhecimento de memória e de técnico da pessoa, e ele se passa por uma pessoa para enganar os outros. Então, entenda que esse conhecimento na série foi para um psicopata. Já é um belo de um recado. Na hora que eu vi a definição da Brainnet, eu lembrei do Brainnet. Você tem uma droga, tem vários filmes sobre isso, tem uma droga que você vende, você é viciado em experiência de outras pessoas. Então, o cara se jogou na montanha e morreu, cometeu suicídio. E a família dele, para ganhar um dinheiro, vende a experiência de se matar. São uma das duas coisas mais bizarras. O cara era viciado em morrer. Então, assim... Imagina onde pode chegar isso. Um psicopata vender assassinatos em série. Você não precisa necessariamente cometer crime. É bem colocado isso que você falou, já existe. Só que era analógico, né? Isso que você está falando é uma Brainnet analógica. Uma venda de experiência, tem tanta coisa que pode ser feita com esse troço que me assusta. Então, eu espero que não seja no meu tempo de vida. 2. Eu também já espero ter partido, outra encarnação, sei lá. Espero que a próxima geração tenha que pensar nisso e não eu mais, porque já tem muita coisa para pensar antes no mundo analógico e no mundo virtual hoje, para delinear leis
de pensamento, tipo Minority Report e tal. Você, o que que você pode ver, o que que você não pode ver. Porque, pô, hoje você assiste, tem Face da Morte e tal, você pode assistir um assassinato. Agora, você vivenciar um assassinato como a vítima e como... Nossa, não vou nem... Não foi bem colocado isso que você falou, foi bem colocado. Será Ô, que é Vanderlei, crime? eu agradeço a Você sua gostar de crime? participação aí, né? Você tem uma extrema vivência, extrema visão aí de pessoa, né? Como é aquilo que eu falo, pessoa que investiga e entende de computação, ela entende de pessoa, de gente, comportamento criminal, né? E a gente encerra por aqui, convido a todos aí para acessar Storm Group, né? E o seu livro vai sair por qual editora que você falou? Setembro, pela editora Companhia das Letras, pelo selo Objetivo. Companhia das Letras. Então, quiser, a gente faz uma pauta aí nesse lançamento também. Tá bom? Então, Beijo, Vanderlei. A gente encerra por aqui. muito obrigado.